Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de retomarmos o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E nesse terceiro capítulo estamos acompanhando o encontro de uma comitiva vinda de Jerusalém, dos mestres da lei, até Jesus, que se encontrava na região da Galileia. E ao vir até eles, alegam que Jesus está possuído por um espírito impuro. E Jesus, lançando mão de uma parábola, fala a respeito desse episódio. Aqui é importante termos presente que Jesus toma para si todas as situações que lhe acontecem e transforma essas situações que nós poderíamos dizer é uma situação detestável, inaceitável, uma falta de respeito, um abuso, com quantos adjetivos nós não classificamos uma situação concreta que uma pessoa enfrenta e que é difícil, né? Então, olhando de maneira bem objetiva, é humilhante essa situação, né? Essa comitiva vem de Jerusalém para dizer esse tipo de coisa. Que desagradável, né? Se colocamos assim. Mas não só isso, né? Vem para realizar um ato de difamação pública a respeito da pessoa de Jesus, para julgá-lo como sendo um opositor de Deus e com uma classificação muito específica, como um dos príncipes dos demônios que se levanta contra a própria hierarquia demoníaca. Bom, talvez na vida você já tenha passado uma situação em que uma humilhação pública ou uma difamação a seu respeito tenha acontecido, ou então que alguém tenha lhe julgado ou lhe apresentado publicamente, melhor dizendo, né, como aquilo que você não é, como aquilo que você não fez. E isso normalmente faz o sangue ferver, faz vir aquela vontade de reagir de algum modo para colocar clara a verdade sobre o que está sendo dito, mas ali se mistura uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos e de fazer até o outro pagar por aquilo que está dizendo, né? Pagar o preço e a consequência de ter que responder diante dos outros pelo mal que está fazendo, ali e agora. E muitas vezes nós queremos inclusive ser juiz para declarar e decretar o tipo de pena que ele vai ter que cumprir por ter feito o que fez, depois de reconhecer a verdade. Bom, muito bem.
Jesus também passou por situações desse tipo, como hoje o Evangelho nos mostra. Mas Jesus não agiu com essa que talvez possa ser, em muitos casos da nossa experiência pessoal, uma ambição paralela à busca da verdade. Qual a ambição, Padre Fábio? De fazer o outro pagar por aquilo que fez. De alguma forma, de aplicar um ato de justiça que signifique um dano direto contra outra pessoa, que dê satisfação a quem o aplica. Pelo contrário, todas as situações, até uma situação como essa do Evangelho de hoje, Jesus orienta para o anúncio da Boa Nova, para o anúncio da verdade, mas não apenas o anúncio da verdade, para a conversão dos corações. Lembra que ontem falamos da misericórdia e falamos tão claramente da importância da súplica pela misericórdia? Pois bem, olha Jesus sendo mais uma vez misericordioso. E tomando mão daquilo que foi declarado, ele usa uma imagem parabólica para desfazer o que foi dito. Como Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Olha que forte. A casa de Israel se dividiu, porque entre os filhos de Israel há muitos que não reconhecem mais Deus como Pai e Senhor, que o reconhecem como um opositor, como um inimigo a ser confrontado. E se colocaram ao lugar do Senhor Deus em um ato de idolatria à própria vontade, se colocaram no lugar de Deus e não aceitam ou taxam tudo como não sendo de Deus, tudo aquilo que contraria a vontade deles, pois não conhecem mais a vontade do Pai, apenas reconhecem a própria vontade sobre tudo aquilo que tem a responsabilidade e autoridade direta, como legisladores de Deus. Olha que coisa bruta, né? Coisa feia. Porém, Jesus veio para restabelecer a justiça. Eis que o Filho de Deus conhece a vontade do Pai e veio para nos dar o conhecimento de tudo aquilo que está no coração do Pai. O Senhor não veio para fazer justiça com as próprias mãos. Ele veio para restabelecer a aliança, para sanar a divisão, para restaurar a unidade. E como ele faz? Aplicando a justiça com as próprias mãos? Não. Mas falando da parte do Pai, agindo como o Pai age, em amor a cada um de nós, comunicando-nos a verdade da misericórdia e do amor infinito do Pai por nós, tomando nas mãos todas as ocasiões, inclusive uma ocasião clamorosa como essa de hoje do Evangelho, né? De franca divisão, para restabelecer outra vez a unidade. É claro que a unidade não vai se fazer sobre a palavra falsa e mentirosa dos mestres da lei, mas a unidade vai se fazer no final do texto do Evangelho, quando o Senhor diz que não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa dizer isso, Padre Fábio? Significa que quando não se reconhece mais, quando não se aceita mais a ação do Espírito Santo, então a partir dali não tem mais como haver perdão. Não porque Deus não perdoe, mas porque o coração se fecha para a ação de Deus. O próprio perdão, a contrição, não nos esqueçamos disso, e o arrependimento pelos próprios pecados é dom de Deus por nós. São dons suscitados pela ação do Espírito Santo. São dons que constantemente dizemos que na riqueza dos dons, na excelência dos dons que o Pai reservou à Beatíssima Virgem Maria, ela continua
em continuação, incessantemente, suplica e convoca toda a igreja a suplicar constantemente pela conversão dos pecadores. Ou seja, pela distribuição desses dois dons, da perfeita contrição e do arrependimento pelos próprios pecados. Essas duas realidades são obra do Espírito Santo, que precisa ser pedida, suplicada, apresentada a Deus, esperada, desejada pelos homens. E o Evangelho de hoje nos fala a respeito disso. Para que a unidade seja restabelecida, é necessário que se suplique de maneira clara e sem ambiguidade a força do Espírito Santo sobre nós, a fim de que se possa reconhecer todas as obras que Deus tem feito em nosso favor e, ao mesmo tempo, se possa reconhecer o quanto Deus tem a nos oferecer por favor e por amor, por misericórdia. Hoje é um dia especial para suplicarmos a potência do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias. Vem, Senhor, e cura pela potência do Teu Santo Espírito todas as divisões que entraram em nossas casas, em nossas famílias, em nossas comunidades. Vem, Senhor, com a potência do Espírito Santo e restaura tudo aquilo que foi ferido pela ambiguidade, pela mentira, pela inveja, pelo ódio. Vem, Senhor, pela potência do Espírito Santo e restaura a aliança com a Tua Palavra, a aliança com os sacramentos. Restaura, Senhor, os corações que de alguma forma se dispersaram e por conta de seus pecados terminaram precipitando no abismo da sombra da morte. Só Tu, Senhor, tem a possibilidade de estender as mãos até as profundezas desse abismo e retirar todos aqueles que ali caíram. Ó Mãe Santíssima, Esposa do Divino Espírito Santo, olha com bondade e misericórdia por Teus filhos, Senhora. Nós vos suplicamos, nós que escutamos a voz com a qual a Senhora nos convida à oração incessante pela conversão dos pecadores, nós que ouvimos e aprendemos com a Igreja a oração do Senhor que nos pede para que sejamos libertos de todo mal, Senhora. Hoje queremos suplicar ao Seu Imaculado Coração um zelo intenso em favor da conversão dos pecadores. Ó Mãe Santíssima, suscita nos corações mais endurecidos o arrependimento pelos próprios pecados e o desejo de poder reparar pelas faltas cometidas. Suscita, Senhora, nesses corações a sensibilidade para o amor de Teu Filho Jesus, a fim de que essas almas não se percam. E para aqueles outros irmãos que precipitaram já na angústia e no desespero, que se agitam pelas inúmeras provações e dispersões que a vida colocou e para as quais não se prepararam buscando a comunhão com o Senhor e dessa forma enveredaram numa estrada de separação, de oposição, de hostilidade à comunhão. Senhora, olhai com misericórdia por cada um deles e suplicai com toda a Santa Igreja, Senhora, a fim de que a misericórdia do Senhor os alcance uma e outra vez, para que todos nós possamos permanecer bem unidos em Cristo Jesus, numa comunhão perfeita com Ele, a fim de que toda e qualquer situação, da mais difícil às mais alegres que a vida nos reserve, nos faça pensar sempre na grandeza do amor e da misericórdia de Deus por nós, a fim de que possamos suplicá-la ininterruptamente
hoje e sempre, para que o coração Santíssimo de Jesus se alegre sempre mais com a conversão dos pecadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.